Hoje nós vamos abordar aqui o tema de congelamento de queijos, que é muito interessante desde o ponto de vista comercial e também do ponto de vista tecnológico. Em certas épocas do ano é muito importante estocar queijos, e aqui no Brasil especialmente o queijo prato e a mussarela. Antes de falar propriamente da temperatura de congelamento de queijos, é importante mencionar que o sal pode representar, digamos assim, um problema no congelamento de queijos, porque ele tem que estar bem distribuído na massa para evitar que o congelamento se faça de forma desigual. Então, normalmente, não se recomenda que se congele nenhum tipo de queijo, especialmente prato e mussarela, antes de pelo menos 15 a 20 dias, para que haja uma certa estabilização, uma certa distribuição do sal na massa. A temperatura de congelamento normalmente é cerca de 0 graus até menos 5 graus positivo. Nessas temperaturas, digamos, menos 5, menos 6, o queijo não está congelado geralmente, ele está duro apenas, porque o sal impede o congelamento fisicoquimicamente falando. Mas ele já está bastante firme e impede geralmente a ação enzimática de protease e lipase que poderiam danar o queijo por um tempo muito longo. Então a temperatura normal para estocagem pode ser, digamos, para um período mais curto, entre 0 e 4 graus positivo. Um queijo aguenta facilmente aí de até 4 meses. Agora, se quiser estender 6 meses além do tempo normal de maturação, recomenda-se que o queijo seja resfriado a pelo menos 5 graus negativo. Há uma recomendação muito particular em relação à mussarela, que se refere à temperatura de filagem. A mussarela é filada normalmente na massa até 58 graus. Quando se trata de estocar a mussarela por um período prolongado, o que se recomenda é que se faça uma filagem até 63, 65 graus. Não é o ideal do ponto de vista de rendimento, pode haver uma perda maior de gordura. O que acontece é que você acaba eliminando resíduos maiores de coagulante, que poderiam aumentar a proteólise durante o armazenamento, então uma temperatura mais alta. Outro tema que seria válido para mussarela e para queijo prato seria aumentar um pouco o teor de sal do queijo. Nesse aspecto, digamos que um queijo está entre 1 e 1,2 de sal, você poderia aumentar isso aí até mais ou menos uns 10%. Outra recomendação seria, eventualmente, fabricar o queijo com 1 a 2% a menos de umidade, porque você diminui a proteólise, diminui a hidrólise de proteínas. Então você faz essa fabricação já voltada para abaixar bastante o teor de umidade do queijo, tá? Para poder então segurar um pouco na hidrólise das proteínas. Isso é realmente fundamental, mesmo que vá impactar negativamente no rendimento por um período. Outra coisa importante é a seleção do coagulante. Normalmente você pode trabalhar com coagulante de vários tipos, coagulante de origem fúngica, origem animal, ou coagulante quimosina pura. O ideal é você ter um coagulante que tenha, digamos assim, menos capacidade proteolítica. Nesse aspecto, o que nós podemos recomendar é um coagulante de quimosina pura, porque você vai realmente segurar um pouco a proteólise e aumentar a durabilidade desse queijo. Então essas são as recomendações principais que nós poderíamos abordar aqui com vocês para que se possa satisfatoriamente manter um queijo por um período prolongado, não necessariamente congelado, mas a uma baixa temperatura. Em casos excepcionais em que se necessite, por exemplo, manter o queijo por até um ano, né, por exemplo, a mussarela, aí nesse caso é necessário realmente que se faça um congelamento mesmo até menos 18, menos 20 graus centígrados. Nesse caso, o que se recomenda é que o congelamento seja feito muito rápido. É importante que o congelamento seja feito o mais rápido possível. Existe um tipo de freezer chamado blast freezer, que poderia congelar um queijo em tempo muito rápido. Já o descongelamento recomenda-se que seja feito de 2 a 5 dias, lentamente, numa câmara fria. Mas o mais importante é que o congelamento seja feito realmente muito rápido.